Glória a Deus. Vamos para a palavra, que isso que é o que interessa. Está lá no Evangelho de João. João capítulo 1, nós vamos ler do 43 ao 51. João 1, 43 ao 51. No dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia. Achou Filipe e disse-lhe: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, eu te vi estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: porque eu te disse, vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: em verdade eu vos digo, que daqui em diante vereis os céus abertos, os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do homem. Amém? Glória a Deus. Irmãos, irmãs, nós estamos diante de um texto onde é denominado, que o chamamento de Jesus dos seus discípulos. Jesus está escolhendo os discípulos, Jesus está chamando as pessoas. E aqui a gente vê 3 personagens. O primeiro personagem que nós podemos avaliar ali é Filipe, o evangelista, ele é conhecido assim posteriormente. Nós podemos ver também Natanael, que acredita-se que depois venha a se tornar Bartimeu, um dos discípulos de Jesus. Não está escrito na Bíblia, mas existem livros apócrifos que dizem isso, que depois ele veio se tornar Bartolomeu, que é um dos apóstolos. E nós temos também a pessoa de Jesus. E o que eu quero falar com vocês nesta noite é sobre as características dessas pessoas. Filipe ouviu o chamado de Jesus e o que ele fez, igreja? Ele questionou, sim ou não? Não. Como é que foi o chamado de Jesus para Filipe? Segue-me. É assim ou não é? Vamos ler? Volte, a minha página tem que voltar, Lá no capítulo 43. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia, achou Filipe e disse-lhe: segue-me. Foi assim o chamado de Filipe. Filipe não questionou. Filipe não quis saber de onde Jesus era. Filipe não quis saber nada. A única coisa que ele fez foi seguir. A única coisa que ele fez foi andar com Jesus. E quando Filipe chega na sua cidade, Betsaida, também cidade de André e de Pedro, ele fala para Natanael assim: nós achamos o Messias, nós achamos aquele de quem Moisés profetizou, nós achamos aquele de quem os profetas disseram que viria. E Natanael pergunta: quem é este? E ele fala: Jesus de Nazaré. E então Natanael questiona: pode vir alguma coisa boa da Galiléia? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não é que ele estava desfazendo de Jesus, não é que ele estava desfazendo da informação do seu amigo Filipe, mas uma das revelações que Jesus traz na vida de Natanael é que ele viu Natanael debaixo da figueira. Todo mundo no texto lembra, Existem 2 teorias para este eu te vi debaixo da figueira. A primeira teoria e a mais aceitável é: a figueira é um lugar de estudo, a figueira é um lugar onde os israelitas se aproveitavam da sua sombra para ler as escrituras, para estudar, para discutir a palavra do Senhor. E Natanael acredita-se que era uma pessoa muito estudiosa, era uma pessoa que estudava demais a Bíblia, era um teólogo, vamos falar assim, nos dias de hoje, para vocês entenderem. Essa é uma das vertentes que existe sobre esta passagem: eu te vi debaixo da figueira. E outra também aceitável, mas um pouco menos popular, é que quando
foi determinado a morte dos inocentes por causa de Jesus. Não sei se todo mundo lembra dessa história. Foi falado que nasceu o rei dos judeus, então Herodes manda matar todas as crianças abaixo de 2 anos, e todas as crianças são mortas. Jesus não foi morto, porque ele foi enviado por um anjo. Deus revelou para José que ele deveria ir para o Egito com o menino Jesus, então por isso ele não foi morto. A outra teoria é, como a figueira é uma árvore bem frondosa, uma árvore grande, uma árvore que tem bastante folhas, as suas folhas são grandes, Natanael foi escondido pela sua mãe na figueira, nas folhagens de uma figueira, para que ele não fosse morto, para que ele não fosse, naquele momento, morto pelos soldados, né, de Herodes ali, que estavam matando aquelas crianças. Então, existe essa revelação. E o que eu quero dizer para vocês nesta noite é, Filipe, ao ouvir o chamado de Jesus, aceitou na hora, mas Natanael questionou. Natanael quis saber se era realmente esse Jesus. Ele tinha o conhecimento, e o conhecimento muitas vezes nas nossas vidas geram barreiras, irmãos. O conhecimento é muito bom, o conhecimento é legal, é proveitoso, mas o muito conhecimento é enfado da carne, e muitas vezes nós questionamos aquilo que era só para a gente aceitar, aquilo que era só para a gente confiar. E então, Felipe faz uma coisa interessante. Felipe fala assim, vem e vê, vamos lá ver esse Jesus, para de questionar, vamos lá ver esse homem que eu estou falando para você, que é o Messias, que é o enviado, que é o que foi profetizado pelos antigos, que está lá se nós pararmos para analisar hoje, né, no nosso Novo Testamento. E então Natanael vai até Jesus. Natanael chega em Jesus, e quando Jesus vê ele de longe, Jesus já fala, eis aí um verdadeiro israelita, onde não existe dolo. Cumpria as leis, estudava, cumpria as festas, que era tudo aquilo que era determinado pela lei. Então Natanael, mais uma vez, o questionador, ele questiona, mais uma vez ele fala, mas de onde você me conhece? Como que você me conhece? Aí Jesus faz a revelação, eu te via debaixo da figueira. Irmãos, a figueira para Natanael era algo particular. A figueira para Natanael era algo dele. A gente não sabe o que acontecia debaixo da figueira, se realmente foi sobre a matança dos inocentes, ou se ele estudava a Bíblia debaixo da figueira. Mas a figueira, para Natanael, era algo muito profundo. Eu acredito que a figueira, hoje é difícil ver isso, porque as pessoas, elas preferem expor os seus traumas na rede social, né? E preferem expor de outra maneira, mostrando uma falsa alegria. Até preguei aqui a semana passada, pessoas que vivem artificialmente, não é ela, mas ela posta aquilo, e todo mundo sabe que não é aquilo, mas ela acha que está enganando os outros, né? Com as máscaras que existem. Mas eu acredito que na época de Natanael, por não ter rede social, por não ter televisão, por não ter essas coisas, debaixo da figueira, igreja, era onde ele lamentava, era onde ele cuidava das suas frustrações. Ele era um judeu, e conforme o próprio Jesus fala, um israelita, ou seja, um judeu sem dolo. Então ele era um cara que cumpria as leis, ele cumpria à risca aquilo que estava determinado pela palavra do Senhor por Moisés. Então eu acredito que ele passava muitas dificuldades. Natanael era uma pessoa que passava muitos apuros. Aquele tempo, e esse tempo que nós estamos falando aqui, deste momento da Bíblia, era um tempo onde Israel era totalmente dominado por Roma. Era totalmente dominado pelos exércitos inimigos, onde as coisas eram muito complicadas de acontecer. Eu acredito que Natanael ficava ali debaixo daquela figueira, lamentando
lamentando as dificuldades, lamentando tudo aquilo que o seu povo passava, assim como se nós voltarmos alguns livros para trás e bastante, vocês vão ver Gideão. O que Gideão fazia, igreja? Gideão, escondido, ele malhava para alimentar o povo judeu que estava sendo oprimido pelos midianitas e estavam morrendo. E ali ele lamentava, ali ele malhava o trigo, ali ele se colocava na presença do Senhor para ficar lamentando toda aquela dificuldade que estava passando, até que um dia chega um anjo para ele e fala assim: vai nessa tua força, porque você vai libertar o povo da escravidão dos midianitas. E o que Gideão faz, igreja? Mas eu sou o menor da minha casa, eu não tenho significância na minha tribo, como que eu vou libertar o povo? Aí o anjo fala: eu vou te usar, você vai libertar o povo. Não, se é o Senhor que está falando, eu vou pôr lá fora o quê? Vou falar de uma maneira que vocês entendam. Novelo está na igreja, na Bíblia, mas é um tapete. Vou pôr um tapete lá fora essa noite, e todo o orvalho tem que cair em cima do tapete. E toda a relva, que é a grama, tem que ficar seca. E eu vou saber que é para mim ir. Aí o anjo falou: tá bom, põe o tapete lá fora. No outro dia, como é que estava o tapete, igreja? Molhado, encharcado. E a grama? Seca, esturricada. Aí ele fala: não, mas foi muito fácil isso aí. Ô anjo, isso aí foi muito fácil. Vou colocar o tapete novamente lá. Toda a relva tem que estar molhada. E o tapete? Seco. No outro dia, como é que estava, igreja? Tapete seco, toda a relva molhada. E aí, a história é grande, vocês sabem, ele ajuntou um exército de 32 mil pessoas, Deus fala: tem muita gente aí, fala quem está com medo, quem está fraco para ir embora, sobrou 20 mil, não, tem muita gente aí, fala de novo aí ele fala de novo, sobra 10 mil, aí ele fala: leva o povo para beber água, levou o povo para beber água, o que lamber a água e não largar a espada, ou a sua arma de guerra, o seu escudo, esse vai para a guerra, quem largar as coisas e entrar na água lá, e se deleitar com a água, não vai, sobrou 300. E ele foi e venceu a guerra dos midianitas com os 300. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que Natanael, ele deveria usar a figueira para ficar se lamentando, para ficar lembrando daquele passado que já foi, daquela história que já não volta mais, daquele tempo que ele viveu, que ele gozou e muitas vezes hoje não existe mais. Muitas vezes Natanael devia estar ali lamentando a sua casa, a sua família, a sua situação financeira, sei lá o quê. Mas chegou o momento de Natanael sair debaixo da figueira, igreja. Chegou o momento dele passar aquela fase. Em Eclesiastes capítulo 3, o pregador, nós sabemos que é o sábio Salomão, ele fala assim, existe um tempo para todas as coisas. Existe um tempo para nascer, existe um tempo para morrer, existe um tempo para plantar, existe um tempo para colher. Só que nós precisamos entender, igreja, que chega um tempo que nós precisamos sair do lugar do marasmo, sair daquele lugar de murmuração, sair daquele lugar de ficar se lamentando, daquele lugar de ficar murmurando, ficar buscando consolo de coisas passadas. Chega um tempo que você debaixo da figueira. Natanael estava ali, Natanael esperava a vinda do Senhor, Natanael esperava o Salvador, o Messias profetizado no Antigo Testamento, e Filipe chega para ele e fala: nós achamos este homem que você tanto estuda, nós achamos este homem de quem você tanto aprende todos os dias aí debaixo da figueira, vamos lá. E ele fala: mas será que é este homem? Será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Será? Igreja, muitas vezes Deus tem coisas tremendas e maravilhosas nas nossas vidas, muitas vezes Deus tem coisas maiores e melhores do que aquilo que nós já vivemos, mas nós estamos debaixo da figueira. Preferimos ficar murmurando, preferimos ficar lamentando, preferimos ficar nos fazendo de coitadinho, preferimos ficar ali recebendo o conforto das pessoas, do que sair debaixo da figueira e falar: vamos fazer alguma coisa,
Vamos dar um jeito dessa situação, vamos mudar algo, vamos fazer algo acontecer. Eu acredito que Filipe falou para Natanael assim: ô filho, para, chegou o tempo da ação, chegou o tempo de sair debaixo da figueira, chegou o tempo de fazer alguma coisa com a sua história, com a sua vida, vamos agir. Ai, mas é que eu não consigo, pastor. Igreja, os seus amigos fizeram como Filipe, convidaram vocês e trouxeram vocês aqui. Agora entra Jesus, e Jesus revela. Jesus, Ele é acima de todas as coisas. Igreja, por que eu trouxe essa palavra para você nesta noite, no culto do amigo? Porque a carruagem do arrebatamento está pronta. Jesus está à porta aí, bate. E tem pessoas sentadas debaixo da figueira. Tem pessoas esperando o mundo acabar em barranco para morrer encostado. Tem pessoas que não tomam atitude, igreja. Mas eu vou falar para vocês, igual eu falei num velório quinta-feira. O inferno está cheio de gente boa. O inferno está cheio de gente que fez o bem. Ah, porque era ateu, pastor, mas era gente, uma pessoa boa. Eu falei para eles assim: sabe o que eu acredito? Vocês acabaram de me falar que ele ficou 40 dias internado antes do falecimento, não foi? É, pastor, ficou 40 dias internado. Eu acredito que alguém foi lá no hospital e pregou para ele. E ele aceitou nos últimos 90 anos, igreja, nos últimos momentos, e foi salvo. Eu acredito. Se ele foi tão bom quanto vocês falavam, a Bíblia fala que até no último minuto, se ele aceitar, ele pode ser salvo. Eu acredito nisso. Agora, se isso não aconteceu, não foi. Igreja, muitas vezes chegou o nosso tempo de colher e nós ainda estamos debaixo da figueira. Chegou o nosso tempo de fazer alguma coisa e nós estamos como Natanael, questionando tudo. Mas por que eu tenho que ir na igreja? Por que eu tenho que dar o dízimo? Por que eu tenho que estar lá com o pastor? Por que eu tenho? Por quê? Mas vai chegar um momento que não tem mais como questionar, porque a carruagem passou. Eu estou falando do arrebatamento, que é algo que vai, as pessoas, a Bíblia fala que a igreja vai sumir, e vai ficar só aqueles que não aceitaram, vai ter a grande tribulação. Nós acreditamos em várias teses, são 3 teses na verdade, né, para isso, eu não quero entrar nisso agora, mas o que eu quero dizer para vocês, igreja, é que muitas vezes os Filipes estão chamando os Natanaéis, e os Natanaéis estão questionando. Os Natanaéis não querem sair do seu lugar de conforto, não querem sair do seu lugar de comodismo, não querem tomar uma atitude de fazer e viver algo diferente na sua vida, mas só que vai chegar um momento, e esse momento é agora, onde Jesus vai passar da vida dessas pessoas, e aí não tem mais jeito. A Bíblia fala que no último dia algumas pessoas vão falar assim: Senhor, deixa-nos entrar. E qual que é a resposta de Jesus? Alguém lembra na Bíblia? Eu não vos conheço. Porque a hora que eu chamei você preferiu ficar murmurando, você preferiu ficar com raiva, com ódio de pessoas e situações que você viveu, você preferiu ficar debaixo da sua figueira, lamentando, colocando a culpa no governo, colocando a culpa no líder, colocando a culpa na família, colocando a culpa em todo mundo, mas você não se levantou e não veio até mim. Igreja, muitas vezes as pessoas, elas ficam buscando um consolo onde não existe. Aí elas dão lugar à raiva, ao ódio, à mágoa, ao ressentimento, elas dão lugares a sentimentos que só vão levar ela para o fundo, porque a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. E sabe por quê? Porque queremos entender, queremos saber. Igreja, eu era uma pessoa vazia. Eu tinha meus 15, 16 anos de idade, fui levado para o mundo, aproveitei as coisas do mundo, mas eu me sentia vazio. Tudo que eu fazia, tudo que eu buscava, eu me sentia um vazio.
Um dia eu entrei numa igreja, porque eu já tinha buscado em todos os lugares que você imaginar, na prostituição, nas drogas, nos vícios, tudo que você imaginar eu já tinha buscado. Aí eu vi uma porta de uma igreja lá, uma faixa, um escrito lá, eu falei assim, será que isso aqui vai me resolver o problema? Entrei, igreja. Fiquei 5 minutos, que era o meu horário de almoço para mim entrar, porque eu não tinha programado para ir lá, então eu tinha gastado o meu horário de almoço, que a maior parte, em outras coisas. Fiquei 5 minutos, que era o tempo que eu tinha para chegar até no emprego lá e bater o cartão. Igreja, eu saí de lá renovado. Eu saí de lá transformado. Eu falei, gente, o que eu busco a vida inteira em 5 minutos me resolveu. Não fiquei perguntando, não fiquei questionando, não fiz nada. Eu tomei uma decisão. A partir de hoje eu vou frequentar a igreja. Avisei os outros? Não, porque eu sabia que eles iam zombar de mim, porque era uma igreja cristã, uma igreja de crente. E isso eu estou falando há 23, 24 anos atrás. Hoje é gostoso, hoje você fala que você é crente, os caras te aplaudem, fica feliz com você. Naquela época não. Naquela época as pessoas zombavam. Não é uma época tão longe. Mas eu me senti bem, não fiquei questionando, não fiquei perguntando para onde vai o dízimo, o que acontece, não, eu fui lá, quando eu tinha condições eu dizimava, quando eu não tinha eu ofertava, porque era um novo convertido. Eu fui me batizar depois de 3 anos depois, mas eu entendi que ali era o meu lugar, eu entendi que aquele lugar era onde eu precisava estar. Igreja, eu e você, muitas vezes, se você está aqui nesta noite, eu não sei qual é o teu problema, qual é a tua dificuldade, mas eu e você, muitas vezes somos o Filipe, que Jesus está falando, é só me seguir, é só andar comigo. Agora, muitas pessoas, igreja, por não fazerem isso, o que vai acontecer? Vão vir no momento da dor. Não é que Jesus quer que você tenha dor, não, nada disso. Mas vem na hora da necessidade. Eu até anotei uns exemplos aqui para falar para vocês. A mulher do fluxo de sangue, você acha que elas perguntaram se o Messias vinha de Nazaré ou não? Você acha que ela perguntou se Jesus era da tribo de Davi para saber se era o Messias ou não? Ela tinha uma necessidade, igreja. Ela precisava de Jesus. Então ela chega e toca. E Jesus fala, alguém me tocou. Como assim, Senhor? Tem um monte de gente te tocando, um monte de gente te apertando. Ele fala assim, não. Saiu virtude. Saiu poder para transformar uma vida. Alguém me tocou e buscava algo e encontrou. Porque eu tenho esse algo para te dar. Eu tenho esse algo para dar. E então ele fala assim, quem me tocou? E a mulher fala, eu te toquei. Aí ela explica a situação, vendi fazendas, gastei todo o meu dinheiro e não conseguia cura, mas a hora que eu fiquei sabendo que o Senhor estava aqui na cidade, eu pensei, se eu somente tocar nas orlas da sua veste, eu serei curada. Irmãos, se você ler esse contexto, você vai ver que essa mulher parou uma caravana, porque Jesus tinha sido chamado por Jairo, porque a sua filha estava morrendo, e Jesus estava indo em direção à casa de Jairo. Ela para a caravana, irmãos, para você ter uma visão, são mais ou menos 15 ou 20 versículos, esse texto que conta essa história. 10 versículos ela roubou da história de Jairo e da filha dele, porque ela entrou naquele lugar. E você acha que ela ficou questionando? Você acha que ela ficou perguntando? Não, ela precisava de algo. Igreja, o que eu quero dizer para vocês é que Jesus tem o algo que você precisa. Nós estamos num século, que é o século 21, que é o século da informação, o século do conhecimento, onde não está sendo bom para a igreja. Sabe por quê? Sempre houve pastores, e não vou falar só pastores, padres, pedófilos, sempre existiu. Sempre existiu pessoas gananciosas que roubam aquilo que não é deles. Sempre existiu pessoas ruins, mas hoje a informação é muito rápida.
Hoje está toda hora na mídia, e a mídia adora quando um pastor ou um padre ou alguém religioso cai, porque eles querem pôr lá e difamar a religião. Aí a gente fica igual Natanael nos questionamentos. Ah, mas por quê? Mas será? Só que eu quero dizer uma coisa para vocês, igreja. Enquanto isso, você sofre debaixo da figueira. Enquanto isso, a sua vida sentimental não é transformada, porque só Jesus pode transformar. Enquanto isso, esse vazio que existe dentro de você não é completado. Igreja, eu estou falando para vocês que isso tudo aconteceu comigo, eu tinha 18 anos de idade, de lá para cá eu nunca mais deixei. E se eu falar para vocês o que eu já passei na igreja, vocês vão falar assim, pastor, como que você não largou mão de igreja? A última situação que eu vivi, eu falei para o Senhor, eu nunca mais entro numa igreja. Acabou. Aí o Senhor falou, não, você vai para a igreja sim. Eu falei, então eu vou sentar, vou dar meu dízimo, minha oferta e não faço nada. Não levanto nem para dar um amém. Aí fui, 3 semanas numa igreja. Aí um dia eu estava dormindo, acordei, era umas 5 horas da manhã, um domingo. Aí sabe quando você dá aquele soninho que você não dorme, você só dá uma apagada? O Senhor falou assim para mim, abre a igreja, faz um culto na tua casa. Eu falei, não, isso aqui é o demônio, Satanás se levantou aqui nesse lugar e está falando no meu ouvido. É os dardos inflamados do maligno, conforme está escrito lá. Aí a Simone veio e falou, Ju, vamos fazer um culto em casa? Eu falei, meu Deus, é o Deus mesmo. Porque a Simone abrir a casa para receber os outros, é só Deus mesmo tratando no coração dela. Igreja, eu não questionei. Sabe o que eu falei para ela? Quem que nós vamos chamar? Ela falou, vamos chamar os nossos amigos. Vamos chamar as pessoas que nós conhecemos. Ninguém de igreja, vamos chamar os nossos amigos que não vão à igreja. Eu falei, mas onde nós vamos acomodar todo esse povo aqui em casa? Eu já aluguei 30 cadeiras. Nós vamos fazer um culto lá na garagem, ou nessa sala aqui que é grande, em algum lugar nós vamos fazer um culto. Eu falei, então tá bom, vamos fazer. Vamos fazer. Aí 3 dias depois Deus falou assim para mim, abre a igreja. Abre a igreja. Eu falei, Senhor, peraí, sentei no meu computador e pus lá, de 50 mil para abrir uma igreja. Sabe o que Deus falou para mim no outro dia no sonho, igreja? Você não precisa de nada. O que você precisa, você já tem. Uma Bíblia e aquele pedestalzinho lá do cantinho, aquele mais fininho lá, que eu colocava a Bíblia em cima dele, igreja, ele tremia mais que vara verde. Mas só que era o que tinha. Igreja, e hoje está aqui, ó, olha aqui. Vai fazer 5 anos. Sabe o que aconteceu comigo? Eu saí debaixo da figueira. Eu vou ficar lamentando o que aconteceu comigo, igreja? Eu vou ficar chorando as perdas? Eu vou ficar chorando aquilo que já passou? Nós precisamos tomar uma atitude nas nossas vidas. Filipe está falando para Natanael lá, até quando você vai ficar estudando, sendo que o Messias está ali? Até quando você vai ficar querendo aprender daquele que está ali? Você pode viver com ele. Igreja, até quando nós vamos ficar lamentando as nossas perdas, as nossas dificuldades, as nossas más escolhas, sendo que Jesus está ali, a um passo, e Ele pode te curar, como Ele curou a mulher do fluxo de sangue. Igreja, outro exemplo que eu coloquei ali, é o cego de Jericó. A hora que ele ficou sabendo que a caravana de Jesus estava passando, ele começou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas falavam, para de gritar, para de incomodar o mestre. Jesus falou, traz ele aqui para mim. Traz ele aqui para mim. O que você quer? Eu quero ver. Jesus está falando aqui nesta noite, igreja, o que você quer? Ele pode te dar. O que você quer? Ele pode te trazer, Ele pode realizar. Mas você precisa tomar uma atitude de ir até Ele. Você precisa sair debaixo da figueira. Porque o tempo de ficar debaixo da figueira acabou.
Agora é o tempo de colher, agora é o tempo de alcançar. Mas muitas vezes as pessoas ficam lamentando, ficam anos vivendo e igual a vaca, né, ruminando. Vocês sabem, né, a vaca ela come, depois ela traz de volta e fica ali mastigando. Depois ela come, ela traz de volta e fica ali. As pessoas ficam nisso. Aí você não sai debaixo da figueira, você sempre está ali. E o Messias está passando por você e está dizendo: eu posso te curar, eu posso te dar visão, eu posso te direcionar o caminho, eu posso abrir portas na sua vida, eu posso preencher esse vazio existencial dentro da sua vida, e você nunca mais vai pensar em morte, nunca mais vai pensar em desistir, nunca mais vai pensar em suicídio. Eu posso resolver o problema do seu casamento, eu posso resolver o seu problema financeiro, eu posso resolver o seu problema emocional, eu posso resolver o seu problema profissional, eu posso resolver todas as circunstâncias que te cercam, mas eu preciso que você saia debaixo da figueira e venha até mim, e deixa que eu faça a obra, deixa que eu transforme a tua vida. Para de questionar, para de ficar tentando achar motivos para justificar a sua falta de fé e atitude, de ficar parado no teu comodismo e na tua forma de viver, que é a sua história. Irmãos, se eu ficasse na minha casa murmurando e lamentando, eu nunca mais ia ser eu mesmo. Por quê? Porque Deus me chamou para isso. Deus me conduziu para isso. E eu entendi, eu falei: Senhor, o Senhor não quer que eu fique lamentando, vamos lá. É lutas, é dificuldades, mas eu tenho uma alegria imensa, igreja, e isso ninguém vai tirar essa arrogância, essa soberba do meu coração nunca, de falar assim, ninguém me deu igreja, ninguém me ajudou me nomeando pastor em algum lugar. Foi Deus que me conduziu, foi Deus que me abençoou, foi Deus que me colocou. E se essa igreja está aqui neste lugar hoje plantada, foi porque Deus quis. Deus falou: você não precisa de nada, pode ir que eu vou dar condições. Igreja, o primeiro som que nós compramos foi com dízimos e ofertas, pagamos à vista. A entrada das cadeiras foi com dízimos e ofertas, pagamos à vista. O primeiro aluguel, pagamos à vista, nós pagamos sempre um mês adiantado. Tudo foi para a honra e glória do Senhor. Ninguém vai poder falar um dia assim: o pastor Júnior está lá porque nós ajudamos ele, nós colocamos ele lá. Não, isso aí nunca ninguém vai tirar de mim, porque eu vim aqui, irmãos, e quem me conhece sabe, não tinha forro, não era pintado desse jeito. Na verdade isso aqui era horrível, igreja. Só eu e a Simone enxergava isso aqui um templo. Só eu e ela entramos aqui, olhamos e falamos: não, aqui dá para virar uma igreja. Porque era horrível esse salão. Era um salão de mão de obra, de prestação de serviços. Então era um salão bem usado. Mas o que nós temos que fazer, igreja? Sai debaixo da figueira. Jesus está falando para mim e para você nesta noite: não dá mais para continuar debaixo da figueira. Outros que não questionaram, igreja, não queriam saber se Jesus era o filho de Davi, não queriam saber se o Messias vinha da Galileia ou não, foram os 10 leprosos. O que eles queriam? Se você pode nos purificar. Jesus falou: eu quero, pode ir lá, se apresentem ao sacerdote lá, eu quero. E a Bíblia fala que no caminho, os 10 estavam curados. Os 10 não tinham mais lepras. Agora eu quero chamar a atenção sua para a situação dos 10 leprosos. Quantos voltou para agradecer, igreja? 1. E qual que era esse 1? Alguém lembra? Samaritano. Não era judeu. Sabe por quê, igreja? Porque os judeus acharam que era obrigação de Jesus fazer aquilo. E sabe por que eu estou chamando a atenção sua nesse dia para essa situação? Não foi obrigação de Jesus morrer na cruz por mim e por você. Ele não era obrigado àquilo. Ele deu a sua vida. Sabe por que muitas pessoas serão condenadas, igreja?
Porque não aceitaram o sacrifício. O tempo está passando. As coisas estão acontecendo. Microchip já está aí. Guerras, rumores de guerras já estão aí. Sinais no céu, na terra e debaixo da terra já estão aí. Jesus está à porta. E muitas pessoas ainda estão debaixo da figueira, com questionamentos, com dúvidas. Muitas pessoas estão procurando motivos para justificar o injustificável. Só que vai chegar um momento, igreja, onde Jesus vai falar: vem. E eu não estou dizendo do arrebatamento, não. Eu não estou dizendo do arrebatamento, não. Porque eu estava lá fazendo ofício fúnebre de uma pessoa de 89 anos, quase 90, ia fazer 90 agora em março, e tinha um jovem do lado. A qualquer momento, como diz o pastor Cláudio Duarte, eu vou usar aqui ele, a sua pedra pode ser cantada lá no céu. E você vai ter que partir. E não vai contar quantas decepções você teve, não vai contar quantos casamentos você teve, porque os leprosos eram pessoas totalmente para os judeus e foram purificados por Cristo, não é você, não é as suas escolhas, é o que Ele fez. Quando Deus olha para mim, Ele não olha os meus erros, as minhas falhas, as minhas dificuldades, Ele olha para o que Cristo fez. E por isso eu sou purificado, por isso eu tenho direito à salvação. Porque se você perguntar assim para mim, você tem direito à salvação por ser pastor? Eu vou falar, não, por ser pastor eu sou condenado. Eu tenho direito à salvação por aceitar Jesus como meu Salvador. Natanael teve a vida dele transformada, porque ele aceitou um convite de Filipe e foi até Cristo. Nós temos a nossa vida transformada quando nós saímos do nosso marasmo, das nossas dúvidas, dos nossos questionamentos, quando saímos de uma palavra que hoje em dia é uma palavra até que a gente tem que usar mais, quando nós saímos da nossa razão e vamos para Cristo e falamos aqui: Senhor, a minha vida está aqui, faz conforme o Senhor quiser. Eu coloco a minha vida diante do altar, faz a tua vontade. E Jesus vai se revelar para você como Ele se revelou para Natanael. Jesus vai te curar como Ele curou a mulher do fluxo de sangue. Jesus vai te dar o caminho, a visão que você precisa, que às vezes você tanto busca, como Ele deu para o cego de Jericó. Jesus vai purificar a sua alma, te livrar dos teus pecados, das tuas falhas, como Ele fez com os leprosos. E eu citei 3 situações. Eu não sei qual é a tua necessidade, mas Jesus está falando para mim e para você nesta noite: vem e me segue, deixa que o resto eu faço, deixa que o resto eu transformo. É um versículo bem conhecido, mas vai ser bem colocado aqui: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus está falando assim para mim e para você nesta noite: você precisa de um carro, eu vou te acrescentar. Você precisa de uma casa, eu vou te acrescentar. Você precisa de um marido, eu vou te dar. Você precisa de uma esposa, eu vou te dar também. Você quer um filho, eu vou te acrescentar. Igreja, quando eu entrei naquele lugar vazio, sem saber nada, eu não fiquei questionando, não. Aquilo que não me agradava, igreja, eu não ia. Vou falar uma coisa que não me agradava e vocês vão saber onde é, né? Fogueira Santa. Começava a falar da Fogueira Santa, eu sumia. Ficava os 2 meses lá longe. Acabou a Fogueira Santa, eu voltava. Porque não me agradava, igreja. Era só, faz oferta, faz 1.000, faz 10.000, faz 15.000, e Deus vai mudar. Aí eu falava, cadê a palavra? Cadê o evangelho? Não tinha. E toda palavra que eles usavam era para justificar os envelopes caríssimos lá. Não, isso não me serve. Mas teve uma vez que eu falei, eu tenho 100 conto aqui, eu vou dar, e vou ofertar, além do meu dízimo. E fiz, igreja.
que vale a fé. Pastor, eu já fiz, glória a Deus, eu também já fiz. Não fiz o de 1.000, né? Mas fiz lá um sacrifício. Na época eu ganhava R$200, eu dei metade do meu salário. Mas igreja, eu caminhei, eu fui. Aquilo que me alegrava, que era a palavra, eu não deixava de servir. Eu não deixava de estar. E aí com 20 anos, é isso, né? 20 anos, não, 19 anos eu conheci a Simone, acho que 20 anos, não me lembro quantos anos eu tinha. Aí a minha sogra, que é falecida hoje, chegou em mim e falou assim, você falou que você vai casar com ela? Eu falei, vou casar com ela. Ela não pode ter filho. Eu falei, como assim? Ela teve um câncer lá, arrancou a trompa, tal, não pode ter filho. Eu falei, Cleide, vamos fazer o seguinte, isso aí pertence a Deus, eu não vou interferir nisso. É a pessoa que eu escolhi, nós vamos casar e depois Deus resolve. Irmãos, quando eu decidi fazer teologia, no meio da teologia, o que aconteceu? Engravidou. Nós estávamos indo para fazer os exames para começar a fazer uma gravidez assistida, com ajuda médica, com ajuda de profissionais. Aí a médica falou assim, não vamos te receitar nenhum remédio, antes de você fazer um exame para mim saber como é que você está e como que ele está. Então vamos fazer os exames primeiro. A hora que nós chegamos lá para fazer o primeiro exame, que era o ultrassom, a médica falou assim, parabéns, que legal, eu gosto assim, quando a pessoa se programa. Aí, não, nós estamos programando mesmo, então filho, como assim? Nós somos na médica lá, a médica encaminhou. Você tomou remédio? A Simone falou, não, ainda não tomei, porque ela falou que era para esperar. Filha, você está grávida. Você já está grávida. Sabe por quê, igreja? Porque quando você vem para Cristo, Ele sabe tua necessidade. Quando você decide seguir, Ele sabe o que você precisa. Sabe o que Natanael precisava? De uma revelação que Jesus era o Cristo. Aí Jesus fala, eu te vi debaixo da figueira. Jesus estava querendo ou não dizer assim para Natanael, eu sei do teu sofrimento, eu sei das tuas dúvidas, eu sei dos teus questionamentos, eu sei de tudo aquilo que você fala no teu íntimo lá debaixo daquela figueira. Eu sei, eu ouvi as tuas orações. Por mais que você ache que eu não estava ouvindo o seu clamor, Natanael, eu estava. Irmãos, eu estou parafraseando aquilo que está em uma linha. Mas era isso. Por isso que a hora que Jesus falou isso para Natanael, Natanael falou assim, Rabi, verdadeiramente tu és o Cristo. Aí Jesus fala, mas por que eu te disse isso? Rapaz, você vai ver tanta coisa ainda. Você vai ver tanta coisa que eu posso te dar e te acrescentar. Sabe por quê, igreja? Porque Jesus pode fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Mas para isso, diga para o seu irmão do seu lado aí, precisa sair debaixo da figueira. Para de questionar, para de murmurar, para de lamentar aquilo que já passou, para de dizer que Deus não te ouve, para de dizer que você foi amaldiçoado, foi, sei lá o que foi acontecendo na sua vida. Chegou a hora de você sair debaixo da figueira, e isso é simples. Toma uma atitude por Cristo e deixa que o resto Ele faz, Ele acrescenta. Ele sabia que no casamento meu e da minha esposa precisava de um filho. Toma o filho aqui, está aqui, ó. Igreja, se eu for ficar contando aqui os meus testemunhos, eu não saio daqui. Meu pai está ali, um dia meu carro pegou fogo, um Chevette, falei, não, agora eu vou ser humilde, vou comprar um carro piquitado, que é o dinheiro que eu tenho, e vou andar só com ele. E Deus falava para mim, troca o carro. Eu falei, não vou trocar, é esse, não vou fazer dívida. O carro pegou fogo, igreja. Aí eu falei, nunca mais eu mudo nesse carro, deixa aí. Pedi para ele me dar uma carona, na época não tinha Uber, né? Me levou embora, Simone grávida. Falei, o diabo quer levar o fruto do ventre, não vai levar, nunca mais monto nesse carro. Aí eu cheguei na empresa, falei, preciso comprar um carro. Aí o cara falou, vamos lá, vamos fazer teu financiamento. Aí aprovou meu financiamento, eu cheguei em casa, falei, Senhor, mas eu não posso financiar. Eu não consigo pagar parcela, dentro de 12 meses eu não consigo fazer nenhuma parcela. Eu tinha acabado de comprar uma casa, todo o meu dinheiro, todo o investimento tinha ido na casa, falei, eu não posso. Aí eu cheguei lá, o gerente falou, pega esse carro aqui. Eu falei, não, eu quero aquele que é mais barato. Ele falou, não, pega esse daqui. Eu falei, não, eu quero o que é mais barato. Aí o outro gerente do lado falou assim, você merece esse aqui, rapaz, que é completo, leva ele, põe lá para fora que ele vai levar o carro embora.
Eu falei, então põe o carro lá para fora, vai, você tá com fé, eu também tô, né? Vamos levar esse trem embora. Igreja, o carro tinha um problema no documento, não podia ser financiado. Sabe quanto tempo o carro ficou com problema no documento? 13 meses. Deus falou, vou te dar um de lambuja para você saber que Deus, ô vagabundo. Quando eu falar para você fazer, você faz. Igreja, eu comprei um carro, fiquei 1 ano sem pagar. E só fui pagar depois de 13 meses. E um carro bom, um carro novo, um carro completo. Sabe por quê? Mas é para você ficar desfilando para cá e para lá? Não, igreja. A minha sogra tinha câncer. Ela faleceu de câncer com 42 anos. Eu usava o carro para levar ela para Barretos e voltar. Tinha vez que eu ia 3 vezes na semana. Tinha vez que 3 vezes eu estava lá. Eu chegava às 7 da manhã lá e saía às 7 da noite. Eu precisava de um carro bom. Deus acrescenta, igreja. Deus está falando para mim e para você nesta noite. O que você precisa? Pode confiar, não precisa ficar questionando não. Mas se você questionar, pode fazer igual o Gideão. Coloca o tapete lá fora que eu faço o sinal. Pode questionar igual o Natanael e eu vou revelar para você. Porque eu tenho poder para isso. Pode me tocar como a mulher de fluxo de sangue, eu te curo. Jesus tem poder para isso, igreja. Jesus pode transformar a sua vida. Basta você, como a Simone falou, né? Nós só temos culto 2 vezes na semana. E eu não estou falando nem por causa do culto. Eu estou falando sobre prioridades. Basta você priorizar Jesus na sua vida algumas horas da sua semana. Basta você dizer sim para o chamado de Jesus algumas horas da sua semana. Ele não era obrigado a se entregar naquela cruz. Ele não era obrigado a ser morto como foi morto, pendurado no madeiro. Mas ele fez por amor a mim e a você. E eu acho que é por isso, isso é um consentimento meu. É um conceito, na verdade, meu. Que é por isso que as pessoas não terão direito à salvação, aqueles que não o aceitarem. Porque é de graça, igreja. Ele fez tudo. Se você quiser, você pode entrar no YouTube e você vai assistir esse culto. Há uns 2 meses atrás, mais ou menos, o pessoal da igreja vai lembrar. Um dia eu preguei aqui, ó. Você não precisa fazer nada, somente aceitar. Porque ele nasceu de uma virgem, ele cresceu, ele se entregou, ele morreu e ele ressuscitou. Ele fez tudo. Ele cumpriu os mandamentos, rasgou a cédula de dívida que era contra nós e nos deu direito à libertação e à restauração pelo seu corpo, que ele pagou o preço pelos nossos pecados, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus. Aí ele fez tudo, ele ressuscitou para nos dar direito a um novo céu, uma nova terra. Ele fez tudo. E basta nós aceitarmos. Se coloque de pé, igreja. O grupo de louvor pode vir aqui à frente. Eu não sei o que você veio buscar, eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei aquilo que você precisa, aquilo que você almeja, aquilo que você sonha, eu não sei. Mas o Jesus que se revelou a Natanael, ele quer se revelar para você. O Jesus que libertou Natanael da figueira, quer se mostrar para você. E ele tem poder, igreja, para mudar a tua história. Ele tem poder, igreja, para curar o seu corpo físico. Ele tem poder, igreja, para curar a sua área sentimental, se você em algum momento foi afligido ou traído, ou alguma coisa aconteceu. Ele tem poder. A única coisa que ele está pedindo para mim e para você nesta noite é: segue-me, vem comigo. Vou usar até a abertura da Simone. Se você me seguir até dentro da fornalha ardente de fogo, eu tenho poder para te libertar das chamas, e nem um fio de cabelo do seu braço vai se queimar. Eu tenho poder para isso, igreja. Mas sabe o que aconteceu com o século 21? É o século do conhecimento, é o século da informação. Não dependo de Jesus. Se eu ficar doente, eu vou no UPA. Tem os mais abastados, né? Se eu ficar doente, eu vou na Unimed.
Se eu precisar, se o meu psicológico não estiver bom, eu vou no psicólogo. Essas coisas não resolvem, igreja. Essas coisas não resolvem. Quem resolve é Jesus. Jesus respondeu e disse-lhe: porque eu te disse, vi debaixo da figueira, você creu? Coisas maiores do que estas verás. Diga assim comigo, igreja: eu vou ver, em nome de Jesus, coisas maiores, coisas melhores, coisas agradáveis, perfeitas, conforme a tua vontade, porque o Senhor é Deus. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai, aleluia, amém, graças a Deus. Ele pode, igreja, Ele pode. Sabe por que Ele pode? Porque Ele conhece, Ele andou aqui no nosso meio, Ele sabe todas as suas necessidades e dificuldades. Ele diz assim para mim e para você: no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu sei todas essas coisas aí, eu consigo te ajudar, eu consigo. Não existe coisa impossível para o Senhor, e Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para desistir. Se Ele te prometeu, Ele te cumpre. Igreja, se alguém de vocês ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, coloque a mão no seu coração e nós vamos fazer uma oração. Se você já aceitou Jesus como seu Salvador, mas está há algum tempo já afastado do Senhor, coloque a mão também na altura do seu coração, e Jesus quer se reconciliar com você. E se você tem uma fé, se você já anda com Cristo, se você segue Jesus como Felipe, também coloque a mão no seu coração neste momento. Vamos orar, feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, diante de Ti nós estamos nesta hora, Pai, para aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa alma, para entregar os nossos caminhos diante daquele que um dia morreu e ressuscitou pela nossa alma, sendo nós ainda pecadores. Eu também coloco diante de Ti nesta hora, Pai, aquele, Senhor, que por um motivo ou outro, por uma decepção, deixou os Teus caminhos, Pai, mas que neste momento está saindo debaixo da figueira, debaixo das lamentações, e está se direcionando na Tua presença, Pai, está tomando a decisão de Te seguir, Senhor. E também agradeço, Pai, aqueles que um dia aceitaram, e mesmo com as lutas e aflições que nós passamos neste mundo tenebroso, não deixaram de Te seguir e estão na Tua presença. Povo, Pai, aceita a Tua igreja, aceita a oração daquele que ainda não tinha confessado, aceita a oração daquele que precisa se redimir, daquele que precisa de um perdão, precisa voltar aos Teus caminhos, e aceita a oração daqueles que estão na Tua presença e não Te deixaram, Pai. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, igreja. Aleluia, Jesus. Antes de encerrar o culto, eu queria que você se assentasse. Pede para a Adriana vir descer, que nós vamos agora ver as pessoas mais lindas dessa igreja. Elas prepararam uma canção especial para os nossos visitantes. Pode vir, Rafa. Devagar, sem correr. Tem todo mundo aqui ficar na fila, ó. Vem. Olhando para frente. Aqui, ó, do lado. Fala que não é igreja. As coisas mais lindas. Olha lá para a mamãe. Dois, três. Amigo.
Que bom que você veio. Foi Jesus quem te chamou. Que bom que você aceitou. Que bom, que bom, que bom que você veio. Que bom, que bom, que bom que você veio. Bem alto. Amigo, que bom que você veio. Jesus te chamou e você aceitou. Que bom que você veio. Que bom, que bom, que bom que você veio. Jesus te ama.